Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não que me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que mais uma vez estamos juntos. Juntos porque assim o Senhor nos permite refletir essa palavra, mergulhar na palavra de Deus, ver o que Ele tem para nós nesse dia de hoje. E o Senhor tem um belo ensinamento para nós nesse dia de hoje, meus irmãos. O fermento, a maldade está crescendo no meio de seus discípulos. E Ele vem nos orientar para que não nós deixamos crescer o mal entre nós. Essa palavra você encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. E lá fala assim: Aconteceu que na outra margem, meus irmãos, aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu: abriu os olhos e acautelai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles comentavam entre si que era por não terem levado pão. Jesus percebeu e disse: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido, nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouves. Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse: Como é que ainda não entendeis? Palavra de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, olha como que Jesus vê crescendo uma maldade entre os seus discípulos. E Jesus logo os adverte e chama a atenção deles: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Irmãos, Jesus ele usa de muitos sinais para nos mostrar alguma coisa que está crescendo, que está acontecendo. Ele mostra sempre sinais para nós. E aqui ele vem falar do fermento: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Qual que era o fermento dos fariseus, meus irmãos? Os fariseus sempre tentavam surpreender o Jesus. Jesus curava um homem no dia de sábado, não podia curar, porque era sábado. Jesus, quando ele punha um homem ali, aquele homem da mão seca ali, não pode, o senhor sabe o que o senhor está fazendo, hoje é sábado, hoje é proibido. E Jesus, quando ele comia os pães da preposição, ele e seus discípulos, como é que pode fazer isso? O senhor não pode fazer isso. Irmãos, eles totalmente invejosos. Jesus, quando curava, eles tentavam repreender o Jesus de todas as maneiras. Jesus, quando ele estava no templo, quando ele expulsou todos ali, de quem que é essa moeda? De quem que é a imagem que está de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então aquele fermento, Jesus usa mais uma vez o fermento daqueles fariseus, a maldade, a inveja. E não entendia que ele era o próprio Deus que estava ali, ele era o Messias, ele era o enviado, que a Escritura já vinha falando de todo aquele tempo, e Jesus estava no meio deles, caminhando, e eles não queriam entender. Estavam cegos, eles viam, mas não viam. Eles ouviam, mas não ouviam direito. Estavam surdos espirituais, e aquele fermento ia crescendo. Aí ele fala: cuidado com o fermento de Herodes. Herodes gostava, Herodes fala que ouvia amar a palavra de João Batista. Mas ele ser encantado por aquela mulher dançando para eles ali, porque era sua festa natalícia, gostava de ouvir a João, mas não seguia as palavras de João. E João falava com toda ousadia para ele: é proibido ficar com a mulher do seu irmão, você está vivendo em adultério, não pode. E aquela mulher fez um pedido para sua mãe: mãe, o que vou pedir? A mãe foi e pede a cabeça de João Batista. E logo, quem que cortou a cabeça de João Batista? Herodes. Então, gostava de ouvir a palavra, mas não seguia a palavra.
Meus irmãos, Jesus está percebendo que nos seus discípulos estavam tendo discussões entre eles. Eles não estavam discutindo por causa de um pão que estava faltando. Jesus ainda dá o exemplo ainda de quantos pães que eu reparti entre aqueles 4.000 homens e quantos cestos levantastes. E vocês não estão cegos ainda, estão me vendo e não estão compreendendo. Estão cegos ainda, meus irmãos. Esse fermento, essa maldade no coração do ser humano ainda está acontecendo entre nós. Estava acontecendo entre os discípulos de Jesus Cristo. Ele queria ensinar, estavam com ele. Ele queria ensinar os seus discípulos a enxergar que ele era de verdade o Messias. Meus irmãos, como que essa palavra é linda. Como que essa palavra vem falar diretamente conosco. Muitas vezes ouvimos a palavra, gostamos de ouvir a palavra, mas não entendemos a palavra, não queremos seguir o que a palavra fala. Jesus vem para mim e para você nesse dia de hoje. Quantas coisas que nós lemos, quantas coisas que nós entendemos, mas muitas vezes estamos cegos, muitas vezes estamos surdos e não queremos fazer aquilo que está na palavra. Fazemos igualzinho Herodes, gostamos de ouvir João Batista. Mas quando ele fala que aquilo é proibido, nós não queremos deixar aquilo que é proibido. Que nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, essa palavra venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir os nossos ouvidos espirituais para seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Porque ele fala aqui, quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos levantastes? E respondeu-lhe Jesus, Disse-lhe Jesus, como é que ainda não entendeis? Eu estava com vocês ali quando eu fiz todos esses tipos de milagres. Vocês estavam comigo e ainda não conseguiam entender. Irmão, Jesus quer que nós sigamos os seus ensinamentos. Jesus quer que nós tiramos essas escamas dos nossos olhos, essas rolhas dos nossos ouvidos e pomos em prática os ensinamentos dele, que creiamos cada vez mais nele, que ele é o Messias, que ele é nosso Deus e está vivo no meio de nós. Ele precisa ser o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, onde nós estivermos. Que a graça, o amor, a misericórdia de Deus, que a força do Espírito Santo liberte-nos dessas surdez, essas visões espirituais, essas escamas espirituais que estão nos nossos olhos, tampando para enxergar os ensinamentos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos um santo e abençoado dia, abençoada tarde ou uma abençoada noite. Fiquem todos em paz e até a próxima.